Olá, você está no canal de Leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Os Borgias, de Alexandre Dumas. Narração, Thelma Schinkerman. Continuação do capítulo 13. Assim que Vitelloso Vitelli recebeu a carta de César, percebeu que estava sendo sacrificado pelo medo que o rei da França inspirava no duque de Valentinois. Mas ele não era uma daquelas vítimas que se deixavam matar para expiar o erro de outrem. Era um búfalo da Romanha, que usa os chifres para lutar contra a faca do açougueiro. Além disso, havia o exemplo de Varano e dos Manfredi antes dele, e, se tivesse que morrer, preferia partir com as armas em riste. Assim, Vitelloso convocou a Magione todos os tenentes cujas vidas ou terras estavam ameaçadas por aquela nova reversão da política de César. Eram Paolo Orsini, Gian Paolo Baglioni, Hermes Bentivoglio, representando seu pai Giovanni, Antônio de Venafro, o enviado de Pandolfo Petrucci, Oliverotto de Fermo e o duque de Urbino. Os 6 primeiros tinham tudo a perder. Os últimos já tinham perdido tudo. Uma aliança foi formada entre os confederados. Eles se comprometeram a resistir a César, tanto no caso de ele os atacar individualmente ou tentar derrotá-los todos juntos. César soube da existência dessa aliança pelos primeiros efeitos que ela acarretou. O duque de Urbino, adorado por seus súditos, tinha marchado com um punhado de soldados até a fortaleza de San Leone, que se rendeu imediatamente. Em menos de uma semana, cidades e fortalezas seguiram esse exemplo, e todo o ducado havia retornado às mãos do duque de Urbino. Ao mesmo tempo, cada confederado declarou abertamente sua rebelião contra o inimigo em comum e assumiu uma atitude hostil em relação a César. O duque de Valentinois estava em Imola, onde aguardava as tropas francesas, mas estava quase sem soldados. Se Bentivoglio, que controlava parte da região, e o duque de Urbino, que acabava de reconquistar o resto, tivessem marchado contra ele, provavelmente o teriam feito prisioneiro ou o forçado a fugir, abandonando a Romanha. A posição de César era agravada pelo fato de, não tendo compreendido as suas intenções, os 2 homens com quem contava, Dom Hugo de Cardona, que entrara em seu serviço após a conquista de Capua, e Michelotto, não estavam com ele naquele momento. César havia ordenado que os 2 batessem em retirada para Rímini e trouxessem os 200 cavaleiros leves e os 500 soldados de infantaria que estavam sob seu comando. Porém, sem saber da urgência da situação, no exato momento em que tentavam tomar Pérgola e Fossombrone, de surpresa, foram cercados por Orsini, Gravina e Vitelloso Vitelli. Hugo de Cardona e Michelotto se defenderam com unhas e dentes, mas, apesar de todos os seus esforços, a tropa foi despedaçada. Hugo de Cardona foi feito prisioneiro, e Michelotto só escapou do mesmo destino porque se escondeu, deitando-se entre os mortos. Então, quando a noite caiu, ele fugiu para Fano. Os confederados, contudo, não ousavam marchar contra César, mesmo que ele estivesse sozinho e quase desprovido de soldados em Imola. Fosse pelo medo que o duque inspirava, fosse porque o respeitavam como aliado do rei da França. Limitaram-se, portanto, a retomar as cidades e fortalezas da região. Vitelloso Vitelli havia se reapoderado das fortalezas de Fossombrone, Urbino, Cali e Agóbio. Orsini e Gravina tinham reconquistado Fano e toda a província, enquanto João Maria de Varano, que, por sua ausência, havia escapado do massacre do restante de sua família, regressara a Camerino, recebido em triunfo pelo seu povo. Nem mesmo tudo isso seria capaz de afetar a confiança que César depositava em sua própria sorte, e, enquanto esperava impacientemente a chegada das tropas francesas, contratou todos aqueles senhores conhecidos como lanças quebradas, pois viajavam de um lado ao outro
em grupos de 5 ou 6, colocando-se a serviço de quem os quisesse. Além disso, César havia começado a negociar com seus inimigos, certo de que, assim que os persuadisse a realizar uma conferência, eles estariam perdidos. César, de fato, recebera como dádiva divina o dom da persuasão, e ninguém, mesmo tendo plena ciência de sua duplicidade, era capaz de resistir a ele. Não tanto graças à sua eloquência natural, mas àquele ar de franca bondade que ele sabia assumir tão bem, e que causava tanta admiração em Maquiavel, que, apesar de ser um político demasiado astuto, se deixou enganar por ele mais de uma vez. Para convencer Paolo Orsini a ir negociar com ele em Imola, César enviou o cardeal Borgia como refém aos confederados. Diante disso, Paolo Orsini deixou de lado a hesitação no dia 25 de outubro de 1502, que chegou a Imola. César o recebeu como um velho amigo de quem havia passado alguns dias afastado por conta de alguns desentendimentos mesquinhos e passageiros. Admitiu francamente que a culpa deveria recair toda sobre si mesmo, pois havia planejado se afastar dos homens que eram senhores leais e capitães corajosos. Entre homens como eles, acrescentou, uma explicação direta e honrosa, como a que ele estava dando, serviria para colocar as coisas em seus devidos lugares. E, para mostrar que não era o medo, e sim a boa vontade que o levava a se reaproximar deles, mostrou a Orsini as cartas do cardeal d'Amboise, anunciando a chegada iminente das tropas francesas. Mostrou-lhe os que havia reunido ao seu redor, com o desejo, declarou, de que pudessem convencê-los de que seu maior pesar naquilo tudo não era tanto a perda daqueles ilustres capitães, que eram a alma de seu grandioso empreendimento, e sim o erro de ter levado o mundo a acreditar, de uma forma tão fatal para seus próprios interesses, que ele poderia, por um momento sequer, deixar de reconhecer seus méritos. Acrescentou que confiava totalmente nele, Paolo Orsini, a quem sempre favorecera entre todos, para fazer reinar entre os confederados uma paz que seria tão benéfica para todos quanto uma guerra lhe seria prejudicial. Declarou que estava pronto para assinar um tratado de paz de acordo com os termos deles, desde que não prejudicassem a sua própria honra. Orsini era exatamente o homem de que César precisava. Cheio de orgulho e autoconfiança, acreditava piamente no antigo provérbio que diz, abre aspas, um papa não consegue reinar mais de 8 dias se os Colonna e os Orsini estiverem contra ele. Fecha aspas. Acreditava, portanto, se não na boa-fé de César, pelo menos em sua necessidade de fazer as pazes com eles. Então, em 18 de outubro de 1502, ele assinou, sujeitos à ratificação, os seguintes acordos que reproduzimos aqui exatamente como Maquiavel os enviou à magnífica República da Florença. Acordo entre o Duque de Valentinois e os confederados. Que seja do conhecimento das partes mencionadas abaixo e de todos aqueles que virem o presente documento, que Sua Excelência o Duque da Romanha, como primeira parte, e os Orsini, como a outra, juntamente com os seus confederados, desejando por fim a desentendimentos, hostilidades, mal-entendidos e suspeitas que surgiram entre eles, decidiram o que se segue. Deve haver paz e aliança verdadeiras e permanentes entre eles, relegando ao completo esquecimento todos os erros e ofensas que possam ter cometido até então, com a promessa de ambas as partes de não guardar ressentimentos. Em conformidade com a paz e aliança supracitadas, Sua Excelência o Duque da Romanha receberá em perpétua confederação, liga e aliança, todos os senhores mencionados, e cada um deles prometerá defender as propriedades de todos em geral e de cada um em particular, contra qualquer poder que possa vir a perturbá-los ou atacá-los, por quaisquer motivos, com exceção do Papa Alexandre VI e Sua Majestade muito cristã Luís XII,
rei da França. Os referidos senhores prometem, nos mesmos termos, unir-se na defesa da pessoa e das propriedades de Sua Excelência, bem como para a defesa dos ilustres senhores Dom Godofredo Borgia, príncipe de Esquilace, Dom Rodrigo Borgia, duque de Sermoneta e Bicelle, e Dom João Borgia, duque de Camerino e Nepe, todos irmãos ou sobrinhos de Sua Excelência Duque da Romanha. Ademais, uma vez que a rebelião e a invasão dos ducados de Urbino e Camerino ocorreram durante os mal-entendidos supracitados, todos os já referidos confederados se comprometem a unir todas as suas forças para a recuperação das propriedades mencionadas anteriormente e de outros lugares que foram alvos da rebelião e invadidos. Sua Excelência, o Duque da Romanha, compromete-se a manter os Orsini e os Vitelli nos seus cargos anteriores no serviço militar e nas mesmas condições. Sua Excelência promete obrigar apenas um deles, conforme o que escolherem, a servi-lo pessoalmente. O serviço que os demais possam vir a prestar será voluntário. Sua Excelência garante que o segundo tratado será ratificado pelo soberano pontífice, que não poderá obrigar o cardeal Orsini a permanecer em Roma por mais tempo do que o apropriado a este prelado. Ademais, visto que existem certas desavenças entre o Papa e o Sr. Giovanni Bontevoglio, os referidos confederados concordam que serão submetidos à arbitragem inapelável do cardeal Orsini, de Sua Excelência o Duque da Romanha e do Sr. Pandolfo Petrucci. Cada um dos confederados mencionados anteriormente se compromete, tão logo seja solicitado pelo Duque de Romanha, a entregar em suas mãos, como refém, um de seus filhos legítimos, no lugar e no horário indicados por ele. Todos os confederados também prometem que, caso tomem conhecimento de alguma conspiração tramada contra qualquer um deles, vão alertar os outros para que todos possam tomar as devidas providências. Também foi acordado, entre o Duque da Romanha e os referidos confederados, considerar como inimigo comum qualquer um que deixar de cumprir as presentes cláusulas e se unir na destruição de quaisquer estados que não as cumpram. Assinado César Paolo Orsini, H. Pitt, secretário. Ao mesmo tempo, enquanto Orsini levava aos confederados o tratado firmado entre ele e o Duque de Valentinois, Bentivoglio, que não queria se submeter à arbitragem indicada, propôs a César resolver as suas desavenças com um tratado particular e enviou seu filho para acertar as condições. Depois de algumas negociações, elas foram estabelecidas nestes termos. Bentivoglio teria de separar seus bens dos do Vitelli e Orsini. Ele deveria fornecer ao Duque de Valentinois 100 soldados e 100 arqueiros a cavalo por 8 anos. Teria de pagar a César 12.000 ducados anuais para a manutenção de 100 lanceiros. Em troca disso, seu filho Aníbal deveria se casar com a irmã do arcebispo de Enna, que era sobrinha de César, e o Papa deveria reconhecer sua soberania sobre Bolonha. O rei da França, o Duque de Ferrara e a República de Florença seriam os fiadores desse tratado.